Então tá aí, os níveis de banco. Na verdade, o que ele está querendo comentar ilustrativamente, não, você tem um banquinho ou um bancão. Na verdade, na hora que fala um banco organizacional, ele tem vários bancos de grupo. Qual é o grupo? Pense na ideia de departamento. Então, o departamento financeiro, acho que tem uma base, um banco de dados só para ele. Do RH, a mesma coisa. Só que, por exemplo, o cadastro dos funcionários, o cadastro gerais da empresa, atende ao RH, ao financeiro, ao marketing, atende a todo mundo da empresa. Então, na verdade, ele está aqui dentro desse conjunto de dados e tem uma parte dele que os departamentos enxergam, ou têm acesso, ou manipulam. Agora, ao mesmo tempo, nesse slide, na sequência dele, ele vai querer explicar, olha, se você for desenvolver um banco de dados, que é para uma pessoa, para um indivíduo, para um problema específico, não existe uma complexidade menor. Se você for desenvolver um sistema de banco de dados para um departamento de uma empresa que não tem um banco de dados corporativo, então você vai entender o mundo deles aqui e vai desenvolver um sistema. Se essa empresa é uma empresa que tem perspectiva de crescer, possivelmente ela vai chegar um dia a ser assim. Como assim? Vai ter que atender vários departamentos. Você começou a desenvolver para uma. Daqui a pouco os outros departamentos perguntam, nossa, você tem um cadastro de tal coisa, putz, isso ajudaria a gente bastante. E aí começa a compartilhar esse grupo a ficar maior. É a questão de empresas que não têm administração de dados. Aí está começando um monte de gente a mexer e inchar o banco de dados que era para atender um departamento da empresa. Aí a empresa tem que ter mais consciência e uma pessoa, um profissional da área de administração de dados, não é de banco de dados, ele começa a ter essa visão para cuidar da empresa. E aí no que tem aqui na sequência dos slides, ele vai fazer essas abordagens. Acho que vale a pena mais vocês darem uma lida com calma, mas a síntese aí dessa parte aqui, característica de um banco pessoal, que ele está trazendo alguns exemplos em relação ao que é comum aparecer, não que sejam só esses. Então, são manipulações que vão atender uma pessoa, mesmo que ela fosse o dono da empresa e tal, ou seja, vai guardar a imagem, você tem que ver o que ela quer mexer, o que ela precisa, e atender a complexidade dela. Na hora que você tem bancos de grupo, existe uma complexidade maior. Por exemplo, todo mundo que faz parte do departamento pode acessar qualquer dado e mexer em tudo. Já começou a ter necessidade de controle de acesso. E aí, além dessa situação, eles podem também ver tudo. Então, não só o controle de acesso, mas as permissões para cada perfil ou para cada pessoa dentro desse grupo. E da organização, aí você tem a empresa inteira. E nessa da empresa inteira, vamos imaginar uma empresa Coca-Cola. Nome Coca-Cola. Porque você tem várias unidades Coca-Cola que tem outras administrações, são outros proprietários, como uma franquia, vou simplificar assim. Só que eles têm que cumprir cada uma série de exigências da instituição Coca-Cola. E aí, como é que a Coca-Cola controla todas as empresas espalhadas para o mundo que são Coca-Cola? Então você tem uma complexidade maior nesse contexto aqui, corporativo. Na questão, né, de estar desenvolvendo a ilustração aqui, ó, você vai ter que entender do problema, para entendendo o problema, ter cuidado com a administração de dados, reforçando, não é no banco de dados, não é administração de banco de dados, é dos dados da sua instituição. Seja os dados, como aí a gente já conversou na parte inicial dessa aula, seja as informações mais internas ou as informações mais externas, porque todas elas, de alguma maneira, chegam no seu cliente ou nas pessoas que vão ter mais orgulho ou menos orgulho, ou vão ficar ruim em, de repente, ter algum tipo de relacionamento com a sua instituição, seja fazendo compra, sendo um fornecedor, de acordo com o que as pessoas pensam da sua instituição. E, inclusive, os funcionários mesmo, pessoal interno. Então, características de organização ou administração de dados não está preso em banco de dados, como a gente viu no encontro passado. Você tem um nível de sistema e um nível de projeto. O projeto põe a mão na massa em termos de banco de dados. O nível de sistema dirige, inclusive, as pessoas e o setor a nível de projeto.